Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre os últimos 3 livros de mistério que eu li. Vamos começar falando sobre os livros do Charlie Donleia. Os últimos 2 que eu li foram Olhos Vazios e Sussurros do Passado. Fala oi, Simbico. Olhos Vazios conta a história da Alex, a única sobrevivente de um massacre contra sua família. Simplesmente entraram na casa dela uma noite, mataram seus pais e seu irmão, e ela sobreviveu, por sorte, por azar, você decide, para depois desse trauma ser acusada como a responsável pelo crime. A polícia não tinha pistas e decidiu que a pessoa óbvia era a filha, que foi quem sobreviveu à tragédia. Acessa a polícia e o Estado e ganham dinheiro para poder recomeçar sua vida. E aí, nisso, ela se desvincular da imagem da menina que foi para todos os jornais como a sobrevivente dessa situação, enquanto, paralelamente, investiga o que aconteceu com a sua família. Essa história eu gostei, a nota dela foi 3,5, porém teve algumas coisas que me incomodaram. O que me incomodou tem uma história paralela nesse livro, que é sobre uma estudante universitária que está produzindo um podcast onde ela denuncia situações sérias nas universidades, e o podcast dela ganhou popularidade nacional, assim, sabe? E aí, essa menina aparece e acontece uma situação com essa menina que, sinceramente, não contribui em nada com a história principal. Ela serve como uma ferramenta para desenvolver a história. Mas assim, não faz tanta diferença, sabe? Só serve para enrolar. E aí entra com uma investigação do que aconteceu com essa menina, né? Uma investigação paralela que só enrola o livro. Não tinha necessidade nenhuma. Isso é uma coisa que eu não gostei. Tem uma coisa que tá acontecendo nos livros do Charlie que eu não sei se sempre aconteceu e eu só tô começando a perceber agora, e aí eu tô ficando chata e tô percebendo isso, ou se é algo que tá acontecendo recente, mas ele me conta, vamos supor, a história toda até o capítulo 10. E aí, no capítulo 11, ele repete basicamente todas as informações que ele me deu até o capítulo 10. E aí, no capítulo 12, ele repete tudo de novo, entendeu? E não é de uma forma natural, sabe? Aí eu tenho a sensação de que ele acha que o leitor é burro, que não consegue reter informação. Porque ele repete muito as coisas de forma nada natural. E isso tem me incomodado muito. Então esses foram os 2 pontos que eu não gostei na história. Mas o que eu gostei? Gostei muito da Alex, a protagonista. Ela é uma garota muito esperta. A forma como ela conseguiu investigar sozinha o que foi acontecendo na noite da tragédia, sem muita ajuda, sem ninguém saber, ela foi muito esperta. Ela só não conseguiu desvendar tudo porque ela realmente não tinha os meios. Gostei muito do desenrolar da história, apesar de eu ter descoberto logo de cara, assim, o que ia acontecer, quem que era o responsável. Então, eu gostei. A minha nota foi 3,5. Em Sussurros do Passado, a gente tem como protagonista a Sloan, que é uma residente do programa do Instituto Médico Legal, da doutora Lívia Cuddy, que é a protagonista de Deixada para Trás. A Lívia é uma personagem que eu tenho um carinho muito grande por ela. O livro dela é um dos meus favoritos, então esse aqui já ganha pontos. Na história desse livro aqui, a Sloan precisa fazer um trabalho de conclusão de curso com um tema que foi sorteado para ela pela Lívia. O tema sorteado para ela é genealogia forense. E para fazer um trabalho legal, ela usa o próprio DNA para montar seu projeto. Com o seu DNA, ela descobre que ela é uma bebê que desapareceu 30 anos atrás. E ela descobre sua família biológica e que seus pais simplesmente desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu. E ela, na época, também. E aí ela começa a investigar o que aconteceu 30 anos atrás com ela e os pais, com a ajuda do xerife do condado. Só que alguém da sua família biológica não quer que ela descubra a verdade. Esse livro aqui, eu dei 3 estrelas para ele. Por quê? Eu achei o desenvolvimento do livro fraco. Ele começa muito bem, eu fiquei muito empolgada para ele justamente
por ter a Lívia. Eu tava super empolgada, porque eu amo quando a Lívia ou a Rory aparecem. Então ele já ganhou pontos comigo por causa disso. Só que o desenvolvimento foi muito fraco. A gente começa a história com eles investigando, que foi muito legal e tal. E aí eles estão ali sem pista nenhuma direito. E do nada, eles descobrem tudo. Todo mundo sabe tudo, entendeu? Tudo se revela. E eu achei muito ruim, muito fraco, sabe? Aqui também a gente teve uma situação parecida com Olhos Vazios, em que a gente teve uma podcaster que aparece em outro livro também, agora eu não me recordo o nome dela, mas uma podcaster que apareceu simplesmente para poder fazer a história andar, mas que não acrescentou em nada, porque eu achei que ela ia realmente ajudar a investigar as coisas e ajudar eles a revelar alguma coisa. Não. Ela simplesmente serviu para divulgar para a grande mídia que a Sloane era a bebê desaparecida. Só. E acabou. Ela não serviu para mais nada. E gastou, tipo, uns 3, 4 capítulos do livro com essa podcaster, com essa chata dessa podcaster, caçando a Sloane pra encher o saco dela pra ela dar uma entrevista. E depois a podcaster simplesmente sumiu. E não ajudou em nada. Tipo assim. Isso me incomodou muito, gente. Vocês não têm noção. Me irritou bastante. E a mesma situação da repetição de informações. Em, acho que uns 3 capítulos seguidos, ele repete todas as informações que ele deu ao longo do livro, de forma nada natural. Tipo assim, ela ligando pra fulano e falando literalmente tudo que a gente já sabe. Depois, no outro capítulo, ela falando com ciclano, tudo de novo que a gente já sabe. Ai, sabe? Não gostei, não. Não gostei. Eu queria muito ter gostado por causa da Lívia, mas ela também quase não aparece. Ela dá uma, sabe? Uma pontinha de aparecimento, assim, que... Não... Enfim, ai, não gostei. E eu fiquei muito triste porque eu leio os livros do Charlie desde A Garota do Lago. E eu sei que muita gente não gosta de A Garota do Lago, mas eu gostei. Eu tenho todos os livros do Charlie. Todos. E eu já li, agora só falta Teia de Mentiras. Eu já li todos. Alguns eu gosto mais, alguns eu gosto menos, mas eu tenho sentido que os livros dele têm dado uma caída, sabe? E aí, eu tô ficando chateada, porque eu gosto quando livros de mistério me fazem de trouxa. Eu gosto de criar teorias e no final estar completamente errada. E um dos motivos de eu ter gostado muito do Charlie foi que ele conseguia fazer isso comigo. Nos livros iniciais dele, eu criava teorias e no final não tinha nada a ver com nada. Eu ficava muito cara de trouxa, muito cara de trouxa. E eu adorava justamente por isso. E agora eu consigo descobrir tudo que ele tá pensando. Tudo que ele tá pensando. Não tem mais graça, sabe? E aí eu não sei se é porque eu estou treinada em Charlie Don't Leia ou se o Charlie Don't Leia realmente tá dando uma caída. Não sei. Mas, enfim. Por outro lado, temos Robert Bridger. É um outro autor que eu gosto muito, principalmente da série dele, da Erica Foster, que é outra personagem que eu amo. Erica Foster é uma diva, eu adoro aquela mulher. Só que esse livro não é da Erica Foster. Esse livro aqui é sobre a Kate Marshall, que é uma outra detetive sobre a qual o Robert escreve. Esse é o terceiro livro da coleção da Kate. E, ironicamente, apesar da Erika ser a minha favorita, os livros físicos que eu tenho são os 3 da Kate. Esse livro conta a história da investigação sobre o desaparecimento de Joanna Duncan. Joanna era uma repórter que tinha recentemente dado um furo jornalístico sobre corrupção de um político muito famoso conhecido da sua região. Poucos meses depois desse furo, Joanna desaparece sem deixar nenhuma pista. 13 anos se passam e a polícia arquiva o caso por falta de pistas. Não se acha o corpo, não se acha nenhuma ligação com nada nem ninguém que indique onde Joanna possa ter ido parar. A mãe de Joanna, Bev, com seu namorado Bill, decidem então contratar Kate Marshall e o seu sócio, Tristan Harper, para investigar o que aconteceu com Joanna, ou pelo menos encontrar o corpo dela para eles poderem dar uma despedida adequada para a jornalista.
Kate e Tristan, então, percebem que a forma de encontrar Joanna vai ser descobrindo no que ela estava trabalhando na época do seu desaparecimento. Isso fica claro quando eles, sem querer, descobrem uma anotação com 2 nomes. Esses nomes se conectam através do desaparecimento de jovens homossexuais nas décadas de 2000 e de 1990. Esse livro aqui, gente, eu gostei muito. O Robert Bridges é um autor que uma coisa eu posso falar pra vocês. Se vocês lerem um livro dele e gostar, o resto você não vai odiar, nunca. Porque o padrão de qualidade dos livros dele é sempre o mesmo. A escrita dele é muito boa, e aí o que eu acabei de reclamar do Charlie sobre a repetição de informação, o Robert faz isso de uma forma esplêndida. Ele faz de uma forma muito natural. Então, por exemplo, o Tristan vai lembrar alguma coisa pra gente e pra Kate. Exemplo, Kate, você não pode esquecer isso, 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 entendeu? Então não fica aquela coisa, aquele bloco de informação de 5, 6 linhas com tudo que você já reviu. Não. Ele é tipo assim, você não pode esquecer do fulano, entendeu? Um dos suspeitos que ele tem. Ou ela tá montando uma teoria, falando pra ele a teoria que ela tem, e ele completa com uma informação de uma pista anterior. Então fica uma coisa mais natural, mais agradável de ler. E recapitula informações. Eu gostei muito desse livro. Também consegui prever o caminho que a história estava tomando, mas eu gostei muito desse livro. Eu não achei que ficou óbvio desde o começo. Eu consegui prever mais pro finalzinho, que eu acho que o autor estava com essa intenção mesmo, porque foi começando a ficar óbvio mais pro final. Gostei do que era o desenrolar da história. Achei que fez todo sentido. Gostei muito de ver a Kate com o filho, fiquei muito feliz. E porque assim, apesar de os livros dela não precisar necessariamente ser lido em ordem, porque um caso não tem nada a ver com o outro, é interessante para você ter o aspecto da vida pessoal dela, você ler do primeiro e vir caminhando, sabe? Então eu fiquei muito feliz vendo ela com o Jake, foi muito legal. Gostei muito de como foi acontecendo a investigação, o cenário da investigação também. Gente, gostei muito desse livro. Eu só não dei uma nota mais alta, eu dei, eu acho que 4 estrelas para esse livro. Só não dei uma nota mais alta porque faltou me surpreender, me fazer de trouxa. Então, como eu consegui descobrir o que aconteceu, ele não ficou com uma nota mais alta. E se você quiser ler esse livro aqui, ele está disponível no Mac Livros, junto com vários outros do Robert, inclusive o meu favorito, que é Uma Sombra na Escuridão, que é da Erica Foster. Leiam. Tem também livro do Charlie Donleia, inclusive é o meu favorito do Charlie Donleia. Procure nas Cinzas. Esse é o último dele que eu favoritei. Eu gostei muito e me surpreendeu, me fez de trouxa. Então, se vocês quiserem, tem como procurar lá para pegar para ler de graça. Me conta aqui se você já leu algum desses 2 autores, qual livro deles você leu, qual você gostou, qual você tem vontade de ler, qual outro autor de mistério você gosta de ler. E se você gostou desse vídeo, que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu tento trazer mais. Tchauzinho!